Bom, sobre a atitude filosófica, nós temos que ter em mente que a atitude filosófica própria do Ocidente, ela vai se caracterizar pelo hábito de pensar de maneira crítica. O que isso significa? Pensar de maneira crítica, de um ponto de vista filosófico, é muito distinto de pensar de maneira crítica ou ser crítico no sentido do senso comum. Comumente, quando nós falamos que alguém é uma pessoa muito crítica, nós estamos atribuindo um caráter negativo à ideia de crítica, né? Nós estamos dizendo que aquela pessoa ela é extremamente rude ou que a pessoa ela é crítica num sentido de ser demasiadamente exigente, né? Em sentido filosófico, a ideia de criticismo ela é diferente. Agir de modo crítico significa ter condições de realizar um julgamento racional dos fatos, ou seja, ao contrário da ideia de senso comum, que uma pessoa crítica é uma pessoa raivosa, uma pessoa rude. Agir de modo crítico em sentido filosófico é justo se afastar dessa atitude apaixonada e sim fazer um julgamento racional, um julgamento frio dos fatos, né? Dessa maneira, a atitude filosófica ela é também considerada como um ato radical. Em que sentido radical? Porque a atitude filosófica ela pretende pensar os fundamentos das questões, as raízes que estão por debaixo dos acontecimentos. Então, a atitude filosófica ela vai se diferenciar do senso comum nesse sentido, enquanto o senso comum parte de vários pressupostos dados, a atitude filosófica é a atitude que vai radicalizar o criticismo num sentido de tentar sistematizar racionalmente a análise da realidade. E não somente da realidade dada, da realidade externa, e sim sobre o próprio indivíduo. Então, dessa maneira, uma outra característica importante da atitude filosófica que nós devemos ter em conta é o caráter reflexivo que a atitude filosófica exige. Ou seja, pensar filosoficamente significa também refletir sobre si mesmo, significa se colocar em exame, colocar o próprio pensamento em exame. Então, uma atitude propriamente filosófica, ela é uma atitude que coloca em xeque o próprio indivíduo. O indivíduo ele se autoanalisa. Então, é importante para que essa atitude se exerça o conhecimento de textos tradicionais de filosofia, conforme ressalta o autor, o Silvino Asman, a pessoa que fez o livro didático que nós estamos estudando. Ele frisa isso muito bem, que é importante que as pessoas que se interessem por filosofia, que busquem ter uma atitude mais filosófica perante a realidade, que elas busquem também esse conhecimento dos textos clássicos de filosofia, das questões clássicas da filosofia, para poder exercer a atitude filosófica de modo mais próprio. Então, recapitulando, nós temos que ter claro que a atitude filosófica ela é um movimento que visa fazer um julgamento racional dos fatos e do próprio indivíduo, e nesse sentido, a atitude filosófica ela se caracteriza como um ato de radicalidade por pretender ir a fundo, por pretender ir na raiz das questões que estão sendo colocadas.